Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 5 de maio de 2025. Centro-Oeste. Em Brasília, no coração do país, segunda-feira, com poucas nuvens e sol forte. Na capital federal, os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 95% a 45%. Campo Grande, no Mato Grosso, tem raras nuvens e o sol marcando presença. Na cidade morena, os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 32 graus. A umidade do ar oscila de 80% a 30%. Nordeste. Em São Luís do Maranhão, nuvens densas e carregadas pairam sobre a paisagem da ilha. A promessa é de chuva e trovoadas. Na capital histórica, a temperatura oscila de 25 a 30 graus. A umidade do ar vai de 100% a 75%. Pedras de Fogo, na Paraíba, assopra velhinhas com nuvens escuras e possibilidade de chuva. Na cidade fundada no século XVII, os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 90% a 50%. Norte. Rio Branco, no Acre, amanhece com nuvens escuras e promessa de chuva. Na cidade mais ocidental do Brasil, a temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. Umidade do ar oscila de 100% a 70%. Em Rio dos Bois, no Tocantins, celebra mais um ano de vida com aquele solzinho entre nuvens. Na cidade do Morro Perdido, a temperatura mínima é de 23, máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar varia de 90% a 40%. Sudeste. No Rio de Janeiro, capital, céu com muitas nuvens. A paisagem também apresenta uma névoa úmida. Na Cidade Maravilhosa, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 30%. A umidade do ar vai de 90% a 35%. Garça, em São Paulo, comemora mais um aniversário com sol entre nuvens. Na Sentinela do Planalto, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila de 80% a 30%. Sul. Curitiba, Paraná, apresenta céu nublado e paisagem coberta por névoa úmida. Na capital ecológica do Brasil, os termômetros marcam mínima de 11 e máxima de 25 graus. A umidade do ar de 100% a 30%.
Montenegro, no Rio Grande do Sul, festeja mais um ano de vida com um sol tímido, escondido entre nuvens brancas. Na terra desbravada por portugueses e espanhóis, temperatura mínima é de 15, a máxima é de 32 graus. Umidade do ar oscila de 70% a 20%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 5 de maio de 2025. Com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar neste domingo, 4 de maio, após 21 dias internado em uma unidade de terapia intensiva de um hospital particular em Brasília, devido a fortes dores abdominais. Durante a internação, ele passou por diversos exames e tratamentos, enfrentando um problema recorrente desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018. Em uma publicação na plataforma X, antigo Twitter, Bolsonaro expressou sua gratidão aos médicos e atribuiu sua recuperação a uma intervenção divina, dizendo: "Obrigado, meu Deus, por mais esse milagre." Apesar das recomendações médicas para evitar aglomerações nas próximas semanas, Bolsonaro anunciou que pretende participar da Marcha Pró-Anistia, agendada para quarta-feira, 7 de maio, em Brasília. O evento, organizado por seus apoiadores, defende a anistia para indivíduos envolvidos nos atos relacionados aos eventos de 8 de janeiro de 2023. A participação de Bolsonaro na marcha indica sua intenção de retomar a agenda política ainda nesta semana, mesmo diante das orientações médicas para repouso e cuidados contínuos com a saúde. Repórter Brasil News. A Polícia Civil do Rio de Janeiro frustrou um plano de ataque com explosivos durante o show gratuito de Lady Gaga na praia de Copacabana, ocorrido no sábado, 3 de maio de 2025. A operação, denominada Fake Monster, uma referência ao apelido dos fãs da cantora, Little Monsters, revelou que os suspeitos integravam um grupo que disseminava discursos de ódio online, especialmente contra a comunidade LGBTQIAPN+. Eles planejavam utilizar explosivos caseiros e coquetéis Molotov para realizar o ataque. Os criminosos se passavam por fãs da artista para atrair jovens na internet e cooptá-los para ações violentas. Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e documentos em 9 cidades de 4 estados brasileiros. 2 indivíduos foram detidos. Um adulto, preso no Rio Grande do Sul por posse ilegal de armas. Apesar da gravidade da ameaça, o show ocorreu sem incidentes, contando com um esquema de segurança que envolveu mais de 5.000 agentes. Lady Gaga, que não tinha conhecimento do plano até após o evento, agradeceu ao público pela presença, classificando o concerto como um momento histórico. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Aposentados e pensionistas do INSS estão sendo alvo de uma nova onda de golpes, que se aproveitam de fraudes recentes para enganar as vítimas. Um dos esquemas mais comuns é o golpe do golpe, no qual criminosos entram em contato com beneficiários prometendo o ressarcimento de descontos indevidos nos benefícios, solicitando dados pessoais e bancários, sob o pretexto de devolução de valores. Esse golpe surgiu após a divulgação de um esquema fraudulento que desviou até 6,3 bilhões de reais de 2019 a 2024 por meio de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Outros golpes incluem o uso indevido do programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas mais baratas para aposentados, como isca para coletar informações pessoais, e a falsa prova de vida, onde estelionatários se passam por servidores do INSS para roubar dados e dinheiro das vítimas. O governo emitiu alertas sobre essas práticas, destacando que os criminosos utilizam informações verdadeiras para dar credibilidade às mensagens falsas. É fundamental que os beneficiários estejam atentos e não forneçam informações pessoais ou bancárias a desconhecidos, sempre verificando a autenticidade das solicitações junto aos canais oficiais do INSS. Repórter Brasil News. A oposição política solicitou o afastamento do novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz,
Queiroz, empossado em 2 de maio de 2025 após a saída de Carlos Lupi, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante do Rio de Janeiro, protocolou uma representação na Procuradoria-Geral da República, alegando que Queiroz, enquanto secretário executivo da pasta, teria sido omisso diante de alertas sobre um esquema fraudulento no INSS, que resultou em prejuízos estimados em 6,5 bilhões de reais entre 2019 e 2024. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, também ingressou com uma ação popular na Vara Federal do Distrito Federal, questionando a nomeação de Queiroz e acusando-o de prevaricação e improbidade administrativa. As acusações contra Queiroz baseiam-se em sua suposta participação em reuniões de 2023, nas quais foram apresentados relatórios sobre as irregularidades no INSS, sem que ele tenha tomado medidas corretivas. A oposição argumenta que sua omissão deliberada configura negligência grave e possível conivência institucional. A nomeação de Queiroz ocorre em meio a uma crise na Previdência Social após a saída de Carlos Lupi, devido às investigações da Polícia Federal sobre o esquema de descontos indevidos em aposentadorias. Repórter Brasil News. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está considerando a demissão da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, após denúncias de assédio moral envolvendo sua gestão. As acusações, que incluem relatos de servidores sobre um ambiente de trabalho tóxico e autoritário, geraram pressão interna no governo para uma mudança na pasta. A situação de Cida Gonçalves se agravou nas últimas semanas e fontes próximas ao Palácio do Planalto indicam que sua saída é iminente. Para substituir Cida Gonçalves, o nome mais cotado é o de Márcia Lopes, ex-ministra do Desenvolvimento Social durante o segundo mandato de Lula. Com experiência em políticas públicas voltadas para mulheres e combate à violência de gênero, Márcia Lopes é vista como uma escolha técnica e alinhada aos princípios do governo. Sua possível nomeação busca restaurar a credibilidade do Ministério das Mulheres e reforçar o compromisso da administração com a ética e o respeito no serviço público. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Segunda-feira, 5 de maio de 2025, está entrando no ar mais um Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta neste domingo, após 3 semanas internado no hospital DF Star, em Brasília, onde passou por uma cirurgia de 12 horas para remover aderências intestinais e reconstruir parte da parede abdominal. Ele deixou o hospital andando, acompanhado da esposa Michele e assessores, e conversou com apoiadores e jornalistas, agradecendo pelas orações e prometendo uma entrevista futura sobre as acusações ligadas à tentativa de golpe em que é réu no STF. Bolsonaro criticou o processo judicial, defendeu anistia aos presos do 8 de janeiro e, por orientação médica, não participará do ato pró-anistia, marcado para o dia 7 de maio. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte chegando nesta segunda-feira, hoje 5 de maio de 2025. E Jorge Jesus, apareceu na lista de especulados para assumir o comando da seleção brasileira. Em determinado momento, ele foi tido como um dos favoritos, principalmente após a recusa de Carlo Ancelotti. No entanto, ele perdeu espaço, gente. Pois é, de acordo com o colunista Lauro Jardim, Jorge Jesus teve seu nome vetado graças ao pai de Neymar. O empresário teria se reunido com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e pedido que o técnico português
português não fosse contratado. Nesse momento, Jorge Jesus está livre para ser contratado. Ele foi demitido do Al-Ahly na última semana. Foi justamente no clube árabe que Jesus teve contato com o Neymar. A saída do atacante do time se deu após declarações do treinador que dizia que o brasileiro não tinha condições de competir em alto nível. Ao voltar para o Santos, Neymar chegou a cutucar Jesus em entrevistas falando sobre suas condições de jogo. Rapaz, que loucura, hein? Que coisa de louco, viu? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias do esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição do Hora do Consumidor por aqui na nossa segunda-feira, hoje 5 de maio de 2025. E olha só, vamos falar sobre negativa de venda com cartão de débito. O Tiago Martins, de Belo Horizonte, diz que a loja não quis vender porque ele só tinha cartão, né? Isso pode? Poxa, complicado, hein, Tiago? Olha, o comerciante até pode escolher meios de pagamento, mas se ele anuncia que aceita cartão e se recusa sem justificativa, isso infringe o artigo 39 do CDC, 39.5, né? Do CDC, tá bom? Fica aí a dica para você. Obrigado pela sua participação, viu, Tiago? Eu sou Kleber Salles e volto a qualquer momento com mais uma dúvida sobre os direitos do consumidor, sobre os nossos direitos. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Apesar de não oferecer grandes riscos à saúde, a síndrome do túnel de carpo pode ser bem incômoda. Entre sintomas, tem formigamento, dores nos dedos e até a dificuldade de realizar alguns movimentos com a mão. A raiz do problema vem de onde, hein? Eu conto. Tudo começa com uma compressão do nervo mediano, um dos principais das mãos, responsável pela sensibilidade dos dedos polegar, indicador, médio e parte do anelar. Ele passa pelo punho, sob o ligamento carpal e por uma estrutura conhecida como túnel do carpo, palavra grega para o pulso. E o que é aí quando esse túnel do carpo está aberto? Tem sintomas, viu? Esses sintomas acontecem quando o espaço de passagem fica menor do que o normal e o nervo é fisicamente comprimido. Pode ser, por exemplo, pelo acúmulo de líquidos típicos da gestação, por uma inflamação no tendão, por um trauma ou ainda por predisposição genética. Acompanha com a gente, toda a programação da Número 1 tem sempre mais informações para você. Os detalhes desta notícia, já sabe, né? Estão lá no site da Veja Saúde. Dicas de saúde. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer
o restaurante e churrascaria Recanto do Sul. De segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a condução. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Com a sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Poucos dias antes do conclave que escolherá um novo Papa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou polêmica ao divulgar uma imagem dele vestido como líder da Igreja Católica, sentando-se em uma cadeira papal, usando batina branca, mitra e crucifixo, além de fazer um gesto de bênção. A foto publicada na Truth Social e no perfil da Casa Branca parece ter sido gerada por inteligência artificial, o que não impediu críticas generalizadas nas redes sociais, especialmente de católicos e cristãos protestantes que consideraram o ato desrespeitoso. A publicação gerou indignação entre os internautas, com muitos classificando o gesto como ofensivo e inoportuno, especialmente após Trump declarar que gostaria de ser o próximo Papa após a morte do Papa Francisco, ocorrida no último dia 21 de abril. O Vaticano ainda não se pronunciou sobre o episódio. O conclave, com 133 cardeais, está marcado para começar depois de amanhã, quando será definido o novo líder da Igreja Católica. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o brasileiro Lucas Paquetá não conteve as lágrimas, gente, no jogo do West Ham pela Premier League. E não foi por nenhuma lesão ou pelo resultado negativo. Ele chorou por ter recebido cartão amarelo. O lance aconteceu durante a partida entre o West Ham e Tottenham, pela 35ª rodada da Premier League. Após cometer a falta e ser advertido, o brasileiro começou a chorar e foi consolado pelos seus companheiros. Na sequência, ele foi substituído. Paquetá vem sendo investigado pela Federação Inglesa por envolvimento em apostas esportivas para forçar tomar cartão amarelo. Ele nega as acusações. Em campo, West Ham e Tottenham empataram por 1-1. Os times estão na parte de baixo da tabela da Premier League, mas já não correm risco de rebaixamento, viu? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte. As últimas você confere aqui. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. O ambiente de trabalho deve ser um espaço de colaboração, respeito e crescimento, mas infelizmente nem sempre é assim. Algumas pessoas se tornam vítimas em seus locais de trabalho, sendo alvo de violências silenciosas e agressões que são muitas vezes disfarçadas de piadas, brincadeiras ou abuso de poder. Embora seja uma prática ilegal, o assédio, seja ele moral ou sexual, persiste no mundo corporativo. Por isso, é fundamental saber identificar esse tipo de comportamento, como afirma a advogada e secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Viviane Scrivani. Se você tiver uma dúvida sobre determinada conduta, já é um indício de que aquilo não está muito claro e que isso deve ser avaliado. E atuar também como um agente, né, que está disseminando com relação às outras pessoas. Então, ficar atento ao que está acontecendo com os colegas também é uma forma, porque às vezes as pessoas que estão sofrendo isso não têm esse conhecimento. Então, transmitir essas informações também é uma forma de prevenir isso e de manter um ambiente mais saudável. Essa conscientização, ela não tem que ser apenas dentro do ambiente, mas também fora do ambiente de trabalho, porque uma coisa a gente está falando de assédio sexual, aquele que você percebe claramente, né? Aquele que a pessoa passou uma mão, ela veio com uma cantada, mas para entender também aqueles outros assédios, né? Que são mais tênues, que são mais brandos, mas que nem por isso deixam de prejudicar a vítima. Caso perceba que você ou alguém ao seu redor esteja sofrendo assédio, é preciso denunciar. Nós temos algumas etapas, né? Primeiro, ela estando dentro do ambiente de trabalho, ela buscar então os canais de denúncia da empresa. Atualmente as empresas, especialmente as empresas que têm CIPA constituída, elas têm uma obrigatoriedade de instituir um canal de denúncias, isso desde 2012, tá? E aí com isso confiando nesses canais, né? Fazendo uma denúncia, ela pode ser uma denúncia anonimizada, todo esse processo vai ser conduzido de forma muito sigilosa, especialmente para respeitar denunciante e denunciado. Se não houver resposta da empresa ou se o caso for grave, a orientação de Viviane Scrivani é buscar apoio jurídico. Essas pessoas elas têm a possibilidade, então, de procurar o judiciário, na Justiça do Trabalho, pleiteando, então, né, as indenizações decorrentes deste assédio. Então, você pode ter indenizações por conta de danos morais, né, ou até mesmo uma ruptura do contrato de trabalho por parte do empregado, que é chamada rescisão indireta, caso aquele ambiente não seja mais possível o empregado permanecer. Vale lembrar que assédio sexual é crime e a pena de detenção pode chegar a 2 anos de prisão. Já o assédio moral, embora não seja tipificado como crime no Código Penal, é uma prática ilegal que pode gerar consequências sérias nas esferas civil e trabalhista. Da Rádio 2, Milena Abreu. A taxa de desemprego entre jovens de 14 a 24 anos caiu quase que pela metade entre 2019 e 2023. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego,
A taxa passou de 25,2% no fim de 2019 para 14,3% no último trimestre do ano passado. Alguns outros dados também mostram avanços importantes na inclusão dos jovens no mercado de trabalho e na educação. O número de jovens que não estudam nem trabalham, os chamados neném, por exemplo, recuou e chegou ao menor nível da série histórica, 5.300.000 pessoas entre 18 e 24 anos. Já o número de estagiários, ocupação geralmente oferecida a jovens em formação profissional, vem crescendo. Entre 2023 e os primeiros 2 meses desse ano, por exemplo, saltou de 642 mil para 990 mil. Da Rádio 2, Milena Abreu. Brasil deve formar um número insuficiente de médicos este ano. De acordo com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, são necessários 3,7 profissionais por 1.000 habitantes. Em 2025, o Brasil vai formar 2,98 médicos por 1.000 habitantes. Serão 635.706 profissionais em atividade. Mas, pela primeira vez na história, as mulheres devem representar a maioria desses profissionais e chegar a quase 51% do total. Os dados são do estudo Demografia Médica 2025. Para daqui a 10 anos, a projeção é que o Brasil tenha mais de 1 milhão de médicos, o que vai dar uma média de 5,2 profissionais por 1.000 habitantes. E mais, em 2035, as mulheres devem responder por 55,7% do total de profissionais da área em atividade no país. O levantamento é realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com a Associação Médica Brasileira. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A maioria dos brasileiros não possui reserva de dinheiro para a emergência. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 73% dos entrevistados não têm quantia guardada para resolver questões emergenciais. Isso ocorre mesmo entre as pessoas mais ricas. 63% dos participantes do levantamento das classes A e B afirmaram não possuir reserva. Entre a população da classe C, o índice é de 77%. Entre os pertencentes a D e E, chega a 81%. O levantamento foi realizado entre setembro e outubro do ano passado. A pesquisa investigou ainda os principais motivos que levam o cidadão a recorrer a crédito. Em primeiro lugar, aparecem as emergências financeiras e, na sequência, pagamento de dívidas. Foram ouvidas 2.800 pessoas de todos os estados do país, com idade entre 18 e 65 anos, com conta no banco e histórico de pelo menos um empréstimo pessoal. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Trocar o celular ficou mais caro para o brasileiro. Dados de uma das mais conceituadas plataformas online de comparação de preços e produtos, os smartphones encareceram mais de 30% em um ano. Comparando os preços médios registrados em janeiro deste ano com os registrados no mesmo período do ano passado, a alta é de 36%. O encarecimento foi provocado principalmente pela demanda maior por modelos mais caros e pela chegada de aparelhos com tecnologias mais avançadas. Além do preço médio, os extremos também pesaram. O menor preço registrado subiu 28% e o maior aumentou 22%, ou seja, até os modelos de entrada encareceram. Com os preços tão elevados, comparar antes de comprar é essencial. De acordo com o levantamento, em janeiro, a diferença entre o menor e o maior preço cobrado pelo mesmo produto chegou a 38,5%. Para a compreensão ficar mais fácil, hipoteticamente falando, o mesmo modelo de celular foi encontrado a R$1.000 em um varejista e a R$1.385 em outro. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Eleitores que deixaram de votar em 3 turnos consecutivos e que ainda não fizeram as devidas justificativas para a Justiça Eleitoral devem ficar atentos. O prazo para regularizar a situação e não ter o título cancelado está na reta final. Eleitores e eleitoras de todas as unidades da Federação que eventualmente estejam nessa situação têm até 19 de maio para regularizar o documento junto à Justiça Eleitoral. Para isso, é preciso pagar as multas no valor de R$ 3,51 por turno. Cada turno de votação é considerado uma eleição. Nas cidades em que houve eleição suplementar, esse pleito também entra na conta. Quem perde o título de eleitor não pode votar e também fica impedido de se tornar candidato. Além disso, precisa estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral para poder se inscrever em concursos, receber remunerações de cargos públicos, obter passaporte ou carteira de identidade e renovar matrícula em instituições de ensino oficiais, por exemplo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o país tem atualmente mais de 5 milhões de eleitores faltosos. 6 em cada 10 são do gênero masculino. Para consultar a situação do seu título de eleitor, basta acessar a página de autoatendimento eleitoral no site do TSE. O endereço é tse.jus.br. Também dá para consultar pelo celular usando o aplicativo e-Título. É só clicar em mais opções na barra inferior da tela e seguir as orientações. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do leite no campo voltou a subir. Dados do CPEA indicam que, na média do país, o produtor recebeu R$ 2,82 pelo litro da bebida captada em março, alta de 1,3% na comparação com o mês anterior e de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A má notícia para o criador é que o ritmo de aumento perdeu força, o que está ligado à demanda fraca na ponta, ou seja, por parte do consumidor final, cujas contas estão apertadas, o que pode jogar os preços para baixo nos próximos meses, mesmo com a chegada da entre-safra. A safra brasileira de feijão vai crescer no ciclo 24-25. A Conab projeta um avanço de 0,1% da área de cultivo para quase 2.900.000 hectares, com um rendimento 2% maior, de quase 1.200 quilos. O resultado será uma produção de 3.312.000 toneladas, 68.000 a mais que na safra anterior. Isso na soma de todas as colheitas, já que o feijão é considerado uma cultura de ciclo curto e de todas as variedades. Já a produção nacional de amendoim no ciclo 24-25 vai crescer nada menos que 60%. A Conab fala em quase 1.200.000 toneladas no total, contra cerca de 730.000 no ciclo anterior, isso na soma das duas safras. O rendimento deve aumentar 46% se o clima ajudar, para a casa de 4 toneladas e 200, somado a um avanço de 9% da área plantada para 280.000 hectares. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de início de semana. Senado autoriza o BNDES a contratar 2 empréstimos no exterior que chegam a 2 bilhões e 600 milhões de reais. O objetivo é abastecer o caixa do Banco Público para programas de empréstimos no Brasil. Estudo mostra que quase 1 em cada 10 estudantes de medicina no país é cotista. De 2010 a 2018, o número de alunos da área em programas de reserva de vagas quase quadruplicou.
Já está valendo a lei que institui a campanha nacional de incentivo à doação de cabelo para pessoas carentes em tratamento de câncer. A ação deve ocorrer todo ano na semana do Dia Nacional de Combate ao Câncer, em 27 de novembro. Após mais de 2 décadas, São Paulo volta a sediar um torneio de elite do circuito feminino de tênis. O SP Open será disputado na capital paulista entre os dias 6 e 14 de setembro deste ano. 2 jogos fecham hoje a 7ª rodada do Brasileirão. Bragantino e Mirassol às 7 da noite e Juventude e Atlético Mineiro às 8. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou 32 pessoas após um naufrágio de um iate em Miami, na Flórida. Ninguém ficou ferido. As informações são do portal de notícias local Miami Herald. O resgate aconteceu no sábado, por volta das 5 da tarde, horário local. 6 da tarde, horário de Brasília, perto da ilha Monumento de Flaner. As equipes ainda trabalham para recuperar a embarcação, que não representa perigo para a navegação no local. O motivo que levou o iate a afundar ainda não está claro. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, FWC, na sigla em inglês, que também ajudou no resgate, está liderando uma investigação sobre o caso. Fotos compartilhadas pela Guarda Costeira online mostram mais de 12 de pessoas, algumas usando coletes salva-vidas, a bordo do iate. Outras fotos mostram a embarcação submersa, com a proa projetando-se para fora d'água. A Yacht Worldwide, uma conta de mídia social dedicada a iates, identificou o iate como um Lamborghini Tecnomar avaliado em cerca de 4 milhões de dólares, 22,6 milhões de reais. Testemunhas também descreveram a embarcação como um Lamborghini, embora o modelo exato não tenha sido confirmado, segundo a CBS Miami, parceira de notícias do Miami Herald. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Em um jogo equilibrado no Mané Garrincha, o Palmeiras se aproveitou de um erro defensivo do Vasco para vencer por 1-0 e assumir de forma momentânea a liderança do Brasileirão. Vitor Roque levou a torcida à loucura ao marcar seu primeiro gol pelo time paulista. Com o resultado, os comandados do técnico Abel Ferreira estão na ponta com 16 pontos, porém, o Flamengo, que soma 14, tem um jogo a menos, enquanto a equipe carioca estacionou no 7 em 12º. Na próxima rodada, o Cruz Maltino mede forças com o Vitória às 18h30 no sábado, né? De 18h30, né, horário de Brasília, no Barradão. Antes disso, a equipe carioca visita o Puerto Cabello, na Venezuela, depois de amanhã, né, às 7 da noite, no estádio Misael Delgado. O Alviverde, por sua vez, terá pela frente o clássico com o São Paulo no dia 11, às 5h30 da tarde, pelo horário de Brasília, na Arena Barueri. Pela Libertadores, o time paulista enfrenta o Cerro Porteño às 21h30, na quarta-feira, no La Nueva Ola. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo.
O ambiente de trabalho deve ser um espaço de colaboração, respeito e crescimento. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Algumas pessoas se tornam vítimas em seus locais de trabalho, sendo alvo de violências silenciosas e agressões que são muitas vezes disfarçadas de piadas, brincadeiras ou abuso de poder. Embora seja uma prática ilegal, o assédio, seja ele moral ou sexual, persiste no mundo corporativo. Por isso, é fundamental saber identificar esse tipo de comportamento, como afirma a advogada e secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Viviane Scrivani. Se você tiver uma dúvida sobre determinada conduta, já é um indício de que aquilo não está muito claro e que isso deve ser avaliado. E atuar também como um agente, que está disseminando com relação às outras pessoas. Então, ficar atento ao que está acontecendo com os colegas também é uma forma, porque às vezes as pessoas que estão sofrendo isso não têm esse conhecimento. Então, transmitir essas informações também é uma forma de prevenir isso e de manter um ambiente mais saudável. Essa conscientização, ela não tem que ser apenas dentro do ambiente, mas também fora do ambiente de trabalho, porque uma coisa a gente está falando de assédio sexual, aquele que você percebe claramente, aquele que a pessoa passou uma mão, ela veio com uma cantada, mas para entender também aqueles outros assédios, que são mais tênues, que são mais brandos, mas que nem por isso deixam de prejudicar a vítima. Caso perceba que você ou alguém ao seu redor esteja sofrendo assédio, é preciso denunciar. Nós temos algumas etapas, Primeiro, ela estando dentro do ambiente de trabalho, ela buscar então os canais de denúncia da empresa. Atualmente as empresas, especialmente as empresas que têm CIPA constituída, elas têm uma obrigatoriedade de instituir um canal de denúncias, isso desde 2012, tá? E aí com isso confiando nesses canais, fazendo uma denúncia, ela pode ser uma denúncia anonimizada, todo esse processo vai ser conduzido de forma muito sigilosa, especialmente para respeitar denunciante e denunciado. Se não houver resposta da empresa ou se o caso for grave, a orientação de Viviane Scrivani é buscar apoio jurídico. Essas pessoas elas têm a possibilidade, então, de procurar o judiciário, na Justiça do Trabalho, pleiteando, então, as indenizações decorrentes deste assédio. Então, você pode ter indenizações por conta de danos morais, ou até mesmo uma ruptura do contrato de trabalho por parte do empregado, que é chamada rescisão indireta, caso aquele ambiente não seja mais possível o empregado permanecer. Vale lembrar que assédio sexual é crime e a pena de detenção pode chegar a 2 anos de prisão. Já o assédio moral, embora não seja tipificado como crime no Código Penal, é uma prática ilegal que pode gerar consequências sérias nas esferas civil e trabalhista. Da Rádio 2, Milena Abreu. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos falar sobre unhas fracas e quebradiças. A médica dermatologista doutora Vivian Loureiro nos fala o que a unha diz sobre a sua saúde. Olá, ouvintes! As unhas podem ser um reflexo do nosso estado de saúde. Unhas normais são brancas, transparentes, bem aderidas à pele e têm a base levemente rosada. Em adultos saudáveis, as unhas das mãos crescem 3 a 4 milímetros por mês, enquanto as dos pés crescem um pouco mais lentamente. Quando essas unhas quebram ou descamam com facilidade, isso pode sinalizar deficiências nutricionais, anemia ou doenças da tireoide. Desequilíbrios internos enfraquecem a lâmina das unhas, tornando-as frágeis. Além disso, essa fragilidade também pode ser resultado do envelhecimento, do ressecamento, do uso excessivo de esmalte e do contato com produtos de limpeza. Se suas unhas estão fracas e quebradiças, pode ser um sinal de que algo não está bem no seu corpo. Não ignore esses sinais e procure um médico dermatologista para uma avaliação adequada. Cuidar das suas unhas é cuidar da sua saúde.
Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. O Dia das Mães está se aproximando e a expectativa é de que haja um aumento de 1,9% nas vendas na comparação com o ano passado. A projeção consta em levantamento divulgado recentemente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. De acordo com o levantamento, este ano devem ser movimentados 14,37 bilhões de reais. Mesmo com o avanço, o número é considerado tímido, levando em conta que se trata da segunda data comemorativa mais importante do varejo. Para a CNC, esse cenário pode ser reflexo do encarecimento do crédito. A estimativa é de que o segmento de vestuário, calçados e acessórios lidere o ranking de preferência do consumidor. A previsão é de que este ramo seja responsável por um faturamento de 5,63 bilhões de reais, ou seja, um salto de 6,2% em relação a 2024. Já informática e comunicação, móveis e eletrodomésticos e utilidades domésticas, segmentos mais dependentes de crédito, devem registrar redução, com recuos de 2,9%, 4,4% e 6%, respectivamente. O estado de São Paulo deve apresentar um faturamento de 4,77 bilhões de reais. Já em Minas Gerais, o valor deve chegar a 1,79 bilhão, enquanto no Rio de Janeiro, de 1,59 bilhão de reais. Juntas, essas unidades da federação devem concentrar 57% do volume total de vendas no Brasil. A data ainda deve gerar quase 30 mil vagas temporárias de emprego. No ano passado, foram registrados cerca de 28 mil postos no período. No entanto, a taxa de efetivação dos trabalhadores deve cair de 29% para 20%. Reportagem Marquesan. Já começou a valer a bandeira amarela na conta de luz dos brasileiros neste mês de maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou a ativação, o que significa custo extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre por causa da redução no volume de chuvas, típica da transição entre o período úmido e o seco, que impacta a geração de energia nas hidrelétricas. Para o consumidor, isso é um sinal claro. É hora de rever os hábitos e buscar formas de economizar energia dentro de casa. Pensando nisso, reunimos dicas práticas para ajudar a aliviar o impacto na conta de luz, mesmo com a bandeira amarela em vigor. Para gastar menos energia em casa, retire os aparelhos da tomada. Muitos continuam consumindo energia mesmo desligados, no chamado modo stand-by. Evite também os horários de pico. Entre 6 e 9 da noite, a sobrecarga no sistema pode sair mais cara. Use a máquina de lavar com eficiência, acumule roupas e lave tudo de uma vez. Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, escolha aparelhos com o selo Procel. Equipamentos com classificação A consomem menos energia e ajudam na economia a longo prazo. Além disso, aproveite ao máximo a luz natural, abrindo janelas e cortinas durante o dia. Também vale trocar as lâmpadas por LED, que consomem até 80% menos energia que as incandescentes e têm a vida útil muito mais longa. Por fim, regule a temperatura do ar-condicionado entre 23 e 25 graus, que é o ideal para o conforto e a economia. Ficar atento às mudanças na bandeira tarifária e adotar medidas simples pode ajudar a evitar sustos no fim do mês. Em tempos de energia mais cara, a conscientização sobre o uso eficiente da eletricidade é o melhor caminho para o bolso e também para o planeta. Reportagem Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h55, 7h55. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos então com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Na manhã desta segunda-feira, o Hospital Varela Santiago realiza novo bazar com produtos da Receita Federal nos dias
7, 8 e 9 de maio. O Hospital Infantil Varela Santiago promove nos dias 7, 8 e 9 de maio mais uma edição do tradicional bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. A ação acontece no auditório da própria unidade hospitalar, localizada em Natal, e promete ser uma excelente oportunidade para quem deseja antecipar a compra do presente do Dia das Mães, com itens variados e preços acessíveis. Entre os produtos disponíveis estão eletrônicos, smartphones, perfumes importados, artigos de cama, mesa e banho, entre outros. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida em prol das atividades do hospital, que é referência no atendimento infantil 100% SUS no Rio Grande do Norte. Nova central do Cadastro Único terá capacidade para realizar até 400 atendimentos diários em Natal. A nova central de Cadastro Único será inaugurada nesta segunda-feira, às 3 da tarde, na Avenida Coronel Estevão, no bairro do Alecrim, antigo prédio do Banco Itaú. Segundo a Prefeitura de Natal, a iniciativa marca um avanço no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social. A expectativa é fazer até 400 atendimentos por dia. A central concentrará todos os serviços relacionados ao Cadastro Único, como novos cadastros, atualizações e orientações sobre os programas sociais do governo federal, como Bolsa Família. Rio Grande do Norte registra 3.100 casos de esporotricose em humanos e animais. O Rio Grande do Norte enfrenta um avanço da esporotricose, ou seja, uma micose causada pelo fungo, que atinge principalmente humanos e gatos. Entre 2016 e abril de 2025, o estado notificou 734 casos suspeitos da forma humana e 2.700 da forma animal. A maioria dos registros está concentrada na região metropolitana de Natal, mas a doença já se espalhou por 29 municípios e afeta mulheres, com um índice aí de 67,8%. Apesar do crescimento, especialistas alertam para a subnotificação e para a necessidade urgente de políticas públicas voltadas à saúde animal, ambiental e humana. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta segunda-feira. Vamos lá. O tempo em Natal para o dia de hoje, para você que acompanha o nosso jornal Maricampo, fique ligado. Dia de sol com névoa fraca nesta manhã e à noite. Temperatura na mínima para hoje 25 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 62 e a máxima 92%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, segunda-feira, 5 de maio, Natal, amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h20 e o pôr do sol será 17h14. Baixa mar e pré-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 4h09 e a seguinte baixa-mar será às 16h57. A primeira pré-mar será logo mais às 10h29 e a seguinte pré-mar às 23h26. O nível da água está subindo neste momento, a pré-mar será dentro de 4h29. Teremos 11h53 de sol e o trânsito solar é às 11h17. Você conferiu a previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Estamos chegando ao final de mais uma edição, agradecendo o carinho da audiência, você que está sempre conosco todas as manhãs. E vamos encerrar a nossa programação trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café,
E a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do meu amigo Marcos Brito nesta manhã de segunda-feira é nada mais, nada menos do que grude de Extremós. Tem aqui os 3 pacotes de grude para ele comer à vontade nesse cafezinho. O homem gosta de grude. O homem não pode ver grude. Meu amigo, 3 pacotes grandes de grudes. Que isso? Ô, seu Guedes, ofereça para seu Guedes também, meu amigo Marcos Brito. Ah, seu Guedes vai tomar também um cafezinho com grude. A Gi também vai comer o grude nesta manhã de segunda-feira. Essa turma não é brincadeira. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Acrescentar a fé em todos os momentos de nossas vidas nos dá força para enfrentar os obstáculos encontrados em nossos caminhos, sem pensarmos em desistir dos nossos sonhos. E a fé é fundamental para a nossa vida, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pense nisso. Forte abraço e até amanhã em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.